Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos apresenta uma visão de Cristo que é uma das que mais me agradam em Jesus. Por quê? Porque a gente está no finalzinho do capítulo 6 de São João. O capítulo 6 começa com a multiplicação dos pães, e a partir da multiplicação dos pães, Jesus começa a fazer uma catequese sobre a Eucaristia. E ele vai dizer que o pão que eles comem é a carne dele. Ele vai dizer que o pão que o povo comeu no deserto, o maná, era enviado do céu, mas ele era o próprio pão do céu descido, e que as pessoas agora deviam se alimentar dele, da carne dele, do pão que ele dá, que é ele mesmo. E muita gente começou então a dizer: homem, esse discurso é muito pesado, eu não quero saber disso. Ele é bonzinho, multiplica pão, enche a barriga da gente, faz milagre que é uma beleza, cura, ressuscita, mas essa história de comer a carne dele é meio complicado. Vamos embora. E muitos discípulos vão embora justamente porque pensam ser pesadas demais as palavras do Cristo. E Jesus, então, começa a dizer: olha, quem quer me seguir vai ter que abraçar estas verdades. Quem quer ser meu discípulo tem que ter a coragem de escutar as duras palavras do Senhor e seguir. Do contrário, tchau, não é aqui. Não é aqui. Chamando justamente os discípulos a uma escolha que deve ser uma escolha séria e absoluta. Por quê? Porque Jesus entende que a fé, a religião, ela é um ato livre humano. É um ato onde você, exercendo a sua liberdade, acolhe uma realidade existente para se crer. E nesse caso, ele é a religião, o Cristo, com as suas verdades. Ninguém é obrigado a ser católico. Ninguém é obrigado a ser cristão. Agora, a partir do momento em que você diz: sim, eu quero ser cristão, eu quero ser católico, aí a coisa muda de figura. Por quê? Porque a religião é anterior à sua fé. Porque Jesus é anterior a você. E quem tem autoridade na fé não é você, é o Cristo, que é Deus. É o Evangelho, que é a palavra de Deus. É a igreja, que é o sacramento de Deus entre nós. E isso para Jesus é extremamente importante. Aquele que deseja seguir o seu Evangelho precisa ter coragem. Coragem para acolher até mesmo as palavras duras que o Evangelho dirige para nós. É preciso ter coragem para ter no coração o sentimento de fidelidade a essa mesma palavra. E aqui entra a grande crise da sociedade hoje. Por quê? Porque na sociedade de hoje, a mentalidade, principalmente pelas tantas religiões que existem, pelo pluralismo religioso que existe, está colocado como verdade que é a religião que tem que se curvar ao coração humano, e não o coração humano assumir uma religião.
E é aí onde entra o conflito dentro, principalmente dos católicos na Igreja Católica. Por quê? Porque tem muita gente querendo mudar o Evangelho, quando na verdade deveria mudar o seu coração. E aí está a crise de muitos fiéis. Meus irmãos, o Evangelho não tem que se adequar aos nossos achismos, não. O nosso coração é que deve se adequar à mensagem do Evangelho de nosso Senhor, que pode ser ou parecer duro, mas que salva. Eu prefiro uma mensagem que chame a realidade e leve para o céu, do que simplesmente um evangelho de conveniência, mas que conduz para o inferno. É preciso a gente ter a coragem de Jesus. A coragem de Jesus. Estou contigo, Senhor, e não abro. A tua palavra, como diz São Pedro, é palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna. E se a gente assume isso em nossa vida, a gente tem que ter a coragem de seguir, custe o que custar, esse mesmo Senhor. Esse mesmo Senhor. Por isso, meus irmãos, a primeira coisa da nossa reflexão, que é fundamental para o entendimento do nosso sim à fé cristã, é justamente isso. Se você decidiu ser católico, que seja de fato. Que seja de fato. Assuma o Evangelho em sua vida. Viva o Evangelho. Viva o Evangelho. Ninguém é forçado a ser católico. Mas se o é, bem-vindo. O Evangelho está para ser vivido. Está para ser partilhado. Está para ser comunicado. Viver o Evangelho. Assumir a fé. Assumir a fé. E é bonito que Josué, lá no Antigo Testamento, Josué sucedeu no tempo Moisés. Moisés passou a ele a missão de conduzir o povo. Josué passa justamente por essa mesma crise, porque as pessoas queriam às vezes oferecer culto a outros deuses, os deuses mesopotâmicos, os egípcios, estavam corrompidos no coração e na fé. E Josué levanta esta mesma questão. Olha, não sei vocês, quem quiser oferecer o culto aos deuses mesopotâmicos, vai lá, os egípcios também, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, todo mundo é livre. Todo mundo é livre para escolher o Deus que quer servir. Mas eu preciso decidir em quem eu creio. Eu preciso decidir em quem eu vou depositar a minha fé, a minha esperança e a minha toda convicção no paraíso. Porque senão a gente não cria raízes. Porque senão a gente não cria amor. E quando a gente não ama, a gente não tem a capacidade de inclusive morrer pelo ideal. Pelo ideal. Então aqui eu já levanto uma pergunta para vocês. Qual é o Deus que vocês querem servir? Qual é o Evangelho que vocês querem servir? Cada um sabe no seu coração. E eu vos digo, olhe, é preciso ter decisão firme. É preciso ter uma decisão firme. Não podemos de modo nenhum misturar as coisas. Não podemos.
que está revelado no Santo Evangelho de Nosso Senhor deve ser para nós católicos a suprema verdade. Ah, Padre, sou católico, Padre. Olha, rezo novena, estou fazendo a quaresma de São Miguel. Olha, Padre, não tem uma missa que eu possa estar que eu não esteja, estou lá presente. Mas, Padre, essas discussões, por exemplo, do aborto que estão aí, o que é que tem? Deixa o SUS fazer. Sinto dizer, nesse momento você deixou de ser católico, porque o Evangelho ensina diferente e você não está vivendo a fé católica. Ah, Padre, mas a gente precisa abrir o coração, porque assim, na vida passada, eu acho que eu era alguma coisa. Não existe vida passada. Se você acredita na reencarnação, você não é católico. Católico crê na ressurreição. Qual é a sua fé? Descubra a sua fé. Ah, Padre, eu também amo de manhã logo cedo escutar o horóscopo, saber quais são as combinações dos astros, eu preciso entender como é que funciona a cor, se é rosa-choque com verde limão, para poder sair de manhã, sabe? Você já leu o Evangelho de manhã cedo? Não, porque o horóscopo já me orientou. Você não é católico, você é qualquer outra coisa, holístico, seja lá o que for, mas não é católico. Meus irmãos, a fé é uma escolha livre, mas é escolha, você tem que escolher. Você não pode fazer da sua vida espiritual uma salada de frutas, religião, de tudo que é jeito misturada num coração só. Você não vai nunca encontrar a plena felicidade de seguir com convicção uma fé em um Deus. Por isso, repito o que Josué disse: não sei vocês, mas eu seguirei o Senhor meu Deus, Cristo Jesus. Hoje eu digo: saibam escolher, saibam escolher, saibam escolher. Lancem fora todo tipo de mistura de fé, de crença, de religião. Viva a sua fé católica, viva a sua fé católica. Por último, uma coisa que é extremamente importante para nós é esta escolha comprometida com o outro. Com o outro. Segunda leitura de hoje. Primeiro, se São Paulo vivesse nos tempos de hoje, estava frito com as feministas, Porque quando ele dissesse que a mulher tinha que ser submissa ao marido, a confusão estava armada, Então, é preciso a gente, obviamente, distinguir muita coisa das palavras de São Paulo, mas uma coisa aqui é fundamental. Quando o marido escolhe a sua esposa, a esposa escolhe o seu esposo, é preciso tomar consciência de uma realidade. Você está levando para dentro da sua casa o melhor que há na vida de alguém e o pior que há na vida de alguém também. Você está levando as virtudes e os defeitos de alguém para dividir a vida com você. E isso é justamente escolha. E uma escolha que traz consequências. Por que muita gente não consegue levar um relacionamento por muito tempo? Casamentos que terminam muito rápido. Porque levaram para casa somente as virtudes. Esqueceram de levar para casa também os defeitos do outro. E quando começou a cair a máscara, se assustou e disse: não é para mim. Abandona.
Meus irmãos, escolhas geram consequências positivas e negativas. E se a gente não tiver a capacidade de, nessas escolhas, no amor, abrir uma realidade fundamental na vida da família, que é o diálogo, que é a compreensão, que é a escuta, a família cristã está fadada ao seu fim. É preciso a gente tomar consciência disso. As escolhas vão gerar em nós responsabilidades para com o outro. As escolhas nos comprometerão com o outro. As escolhas devem fazer cada vez mais que eu perceba que, assim como eu, o outro também tem virtudes e defeitos. Não se encante, não se encante. Não é? É como aquele rapaz que, no namoro, sempre viu a namorada bonitinha, cheirosa, arrumada no salto, aquela coisa toda montada e produzida, Casou, quando chegou em casa, na noite de núpcias, que ela se desmonta, diz: não foi essa que eu trouxe para aqui não. É assim. Aquele que não conhece verdadeiramente, que não se dá a conhecer verdadeiramente, pode estar levando para casa o desconhecido. E quando o desconhecido se revela, pode causar o susto, o espanto, e o amor ideal foi embora. Por isso, meus irmãos, lembre-se disso. Lembre-se disso. Amor gera compromisso com o outro. Exige de nós respostas de fidelidade. E principalmente deve abrir o nosso coração a essa perspectiva de que o outro, assim como eu, está repleto de virtudes e de defeitos. Na religião é do mesmo jeito. Na religião nós temos pessoas virtuosas, santas, e temos pessoas que ferem, mancham e envergonham nosso Senhor. Mas é assim, é a humanidade. Onde tem gente, a graça e o pecado sempre vão caminhar juntos. Sempre vão caminhar juntos. Que nosso Senhor nos dê a graça de sermos santos, mas principalmente de entender que ninguém é obrigado a ser católico, mas quando decidiu ser, que o seja de fato. Que ninguém é obrigado a se casar, a escolher alguém para viver consigo, mas quando escolher, lembre disso. Você está levando para casa virtudes e defeitos. Aprenda a conhecer as duas coisas antes de firmar um selo definitivo na sua vida. E por último, pense no céu. O céu é de fidelidade a nosso Senhor. Ele quer que a gente o siga, mas Ele quer que a gente o siga na liberdade. Na liberdade de filhos de Deus, que sabendo, mesmo das dificuldades, mesmo sabendo que as palavras do Senhor são duras, que vale a pena. O céu é a maior alegria que a gente um dia vai poder alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.